Ted Lasso teve a sua segunda temporada finalizada e entregou um imenso avanço dos personagens e seguiu sendo aquele tipo de série conforto, sabe? Que te faz mega bem. Então, bora trocar uma ideia sobre essa segunda temporada? Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, aqui é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs. Se você curte esse tipo de conteúdo, mas se você não conhece o canal por aqui, se junta a gente, se inscreve por aqui, porque hoje é dia da gente falar aí sobre uma série, Ted Lasso, com a sua segunda temporada, que teve 12 episódios, exatamente. São 2 episódios a mais do que a temporada anterior. E os episódios, inclusive, eles estavam um pouquinho maiores também, né? Melhor decisão ever que eles fizeram. Primeiro que Ted Lasso tem chamado cada vez mais atenção devido às premiações, exatamente. O que dá uma confiança maior para os produtores investirem mais. E segundo, que essa temporada serviu bem mais do que a primeira para um desenvolvimento melhor dos personagens. E eles precisavam de tempo para isso. E a real é que tivemos algumas inversões bem bacanas, vamos chamar assim. Antes a gente tinha a chefa meio vilã, meio bad boss, e a dinâmica com ela foi invertida, deixando ela mais integrada ao time, sem bater tanto de frente assim com o Ted. Eu curtia a vibe de bad boss dela, sabe? Eu acho que aquilo garantiria alguns pontos bem importantes da trama, né? Garantiu, na verdade, lá no passado, porque ela se contrapunha ao Ted e fazia do Ted uma figura ainda mais inocente dentro disso tudo. Mas apresentaram isso na primeira temporada e eles quiseram superar esse ponto e já avançar para outros caminhos da personagem. Bacana, foi interessante. Por quê? Porque abriu possibilidades justamente interessantes para os dois personagens. Para a Rebecca, né, que é a chefona lá, e isso fez ela ter ainda mais link com a Keeley, por exemplo, com o próprio Ted, e sendo assim alguém menos fechada, abriu até possibilidades de romance dentro da segunda temporada, que nesse caso a gente está falando especificamente do Sam, exatamente. Para o Ted, essa mudança na dinâmica dele com a Rebecca fez o roteiro precisar de alguém que iria tomar o lugar dela, esse estereótipo dela, alguém com quem ele teria algum tipo de problema no começo, mas que o jeito dele faria o conflito ser superado. Foi onde a gente teve a mega importância da introdução da psicóloga, a doutora Sharon. A adição da doutora Sharon, na verdade, ela é importante para mais fatores, né? Por alguns motivos além dessa questão de roteiro. Ela é importante porque o Ted vinha já apresentando algumas crises de pânico e de ansiedade na temporada anterior e também foi importante porque introduziu o questionamento dentro dessa temporada sobre saúde mental dentro dos esportes. Foi algo que o Ted chamou atenção agora na coletiva de imprensa desse último episódio que foi hoje, né? Que acabou sendo, inclusive, também uma discussão constante durante a temporada. Mesmo que, num contexto geral, isso tenha sido abordado de uma maneira mais sussa, não tão panfletista, algo realmente como se fosse um detalhe. Eu esperava que a Dra. Sharon fizesse parte do elenco de uma maneira definitiva, eu estava com essa esperança. Eu não sei se ela vai retornar nas próximas temporadas, mesmo porque não parece que a porta fechou totalmente para ela. Quando o artigo sobre o Ted sai, ela manda uma mensagem de texto, de voz, né, para ele. Talvez então seja algo meio temporário essa saída dela. A doutora, inclusive, lá no comecinho da temporada, ela fazia o Ted se sentir meio que ameaçado por 2 motivos específicos que a gente acaba descobrindo conforme a temporada avança. Primeiro que o Ted sempre foi retratado como uma espécie de mentor dos jogadores e ela acabaria tomando, mais ou menos assim, esse papel para ela. E também porque ele não curtia psicólogos pela questão de terapia de casal que ele e a ex fizeram, certo? A ex-esposa. E porque ele tinha várias questões psicológicas que ele escondia até dele mesmo e ele não queria externalizar. Eu gostei bastante da Dra. Sharon. Gostei, de verdade, como eles construíram a personagem. Eu gostava bastante da conexão entre o Ted e ela, mas eu fiquei com medo de eles colocarem um romance dentre eles, porque são 2 figuras bem peculiares, ela e o Ted, né? E eu não sei como seria a dinâmica de um romance entre eles, não naquele momento. Aliás, figuras peculiares é o que não falta na série. Eu acho que grande parte do acerto da série como um todo é justamente esse. Porque eles pegam figuras peculiares e aqui na segunda temporada
eles desenvolveram melhor essas figuras, dando profundidade para elas e então quebrando certos estereótipos que eles estabeleceram lá na primeira temporada. Só olhar pro Roy e pro Tart, por exemplo. O Roy, ele é retratado como alguém frio, calado, bravo, marrento, certo? O Tart, ele é o estrelinha, o egocêntrico, o chatão, o problemático do time, e era o que se esperava dos dois. Mas não, deram profundidade e quebraram essa dinâmica várias vezes durante a temporada, inclusive aproximando os dois personagens em alguns momentos, certo? Um dos momentos, inclusive, mais emocionantes, falo assim com clareza, tranquilidade, mais emocionantes da temporada foi o Roy abraçando o Tart quando o pai do Tart dá aquele showzinho lá no vestiário. E também no fim da temporada quando o Tart pede desculpas e o Roy, ao invés de ficar muito bravo, né, ao invés de partir para agressividade, ele acaba perdoando, apesar daquela cabeçada que ele deu lá no final. E o Roy teve uma possibilidade enorme de desenvolvimento, que foi muito bem aproveitada, com a Keeley. O relacionamento dos dois não foi retratado de uma maneira idealizada, perfeitinha. Eles são fofinhos juntos, eu reconheço isso, eu adoro a Keeley, mas eles tinham problemas bem reais. E aí o que acontecia? Eles tinham um problema, eles aprendiam com os erros e eles tentavam consertar. Nessa temporada, aliás, eu pensei várias vezes, de verdade, que eles iam terminar. Em alguns 3, 4 momentos, pelo menos. O próprio Roy acabou a temporada com esse receio, com esse pressentimento, porque eles vão ficar 6 semanas separados, certo? E a questão da foto, que ele foi excluído de todas as fotos da revista, faz ele perceber que a Keeley fica bem sozinha. Não só em imagem, tá? Não só nas fotos, mas na vida. Inclusive, pode ser algo que a próxima temporada vai abordar. Ela tem várias pessoas interessadas nela, vários pretendentes, o Roy, o Tart, o Nathan, mas ela não precisa de nenhum desses caras. Então talvez a gente realmente veja ela solteira na próxima temporada, porque até agora ela só namorou. O que particularmente me deixaria chateado, porque eu gosto muito do Roy, mas seria um grande avanço para a personagem. Mas é algo a se pensar, saca? Eu acho que grande parte da intenção de Ted Lasso como uma série é mostrar uma evolução bem humorada, né? Bem tranquila, bem leve, bem bacana dos personagens, sem precisar de ter um romance para a evolução da pessoa. A gente viu isso com o Ted, com a Rebecca, com o Tart, por exemplo. O Tart, aliás, ele saiu de estrelinha egocêntrica do time para alguém que ele tem sido bem interessante. A questão com o pai dele surgiu desde a temporada anterior, mas aqui a gente teve profundidade. E eu acho que foi um mega acerto da temporada, dessa série, dar uma visão diferente sobre esse personagem. Só não deram mais tempo de tela para ele, inclusive, porque ele dominou um grande tempo da primeira temporada, se você for analisar. E uma tendência que eu vejo em Ted Lasso, dessa série, é ir dando holofotes diferentes para personagens diferentes. Eu achei que o holofote da vez seria o Danny, por causa do comecinho da temporada. Ele acabou matando sem querer o cachorro, cobrando pênalti. Então, mas devido ao romance com a Rebecca, acabou sendo o Sam. E o Sam é um cara muito ponta firme. Cara, eu gosto muito dele. Ele é bem novinho, ele é bem talentoso, ele tem a cabeça no lugar, certo? Ele é muito pé no chão, assim. E eu tava parecendo um adolescentezinho torcendo por ele e pela Rebecca. Os pouquíssimos momentos que eles ficam juntos, foi da hora demais de ver. E como ele é um cara conectado fortemente com a própria cultura, com o próprio país, certo? E que ele sente muita falta dos próprios pais e do país também, ao invés de aceitar aquela vaga naquele time, ele vai trazer um pouco dessa cultura para a Inglaterra, como a gente viu no fim dessa temporada que ele vai abrir um restaurante. Daí, tivemos também o episódio do treinador Beard, certo? É um episódio que começa estranho e termina bizarro, sério. Mas não é uma crítica, eu não falo isso de forma crítica. É bizarro, mas bom, sabe? Sabe por quê? O episódio ele teve um tom bem diferente do tom geral da série, por isso que causou uma estranheza. Foi quase nonsense, certo? Me lembrou até alguns trechos de uma série que chama Despachos de Outro Lugar da Amazon, que retrata uma vida noturna meio que escondida aí da sociedade. É bem bacaninha. Mas enfim, foi interessante. Por quê? Porque a figura do treinador Beard é uma figura muito misteriosa dentro da série, se você for analisar. Ele é caladão, mas às vezes quando ele e o Ted estão conversando sobre como era nos Estados Unidos e coisa assim, ele vai levando a gente para umas histórias, surgem algumas histórias bizarras sobre o Beard ali, que eles vão conversando. O que parecia, na verdade, que ele estava mudando de assunto, para não falar a verdade, era, na verdade, a verdade. Então o episódio justamente teve essa proposta,
por isso que o episódio é bizarro, certo? A gente sabe bem pouco sobre o Beard, sabemos mais ou menos ali sobre aquela relação que ele tem com a Jane, que pode ser meio abusiva, inclusive, então serviu para contextualizar tudo pelo menos, certo? Mas enfim, o que eu senti nessa temporada é que, apesar de mais tempo de episódio, apesar de a gente ter tido 2 episódios a mais, tivemos menos do Ted em contato direto com o time, como foi bastante na temporada anterior. No sentido assim, de não ver tanto ele incentivando e criando laços com o time. Isso rolou tanto porque ele estava lidando com os próprios problemas, com os próprios conflitos, como também foi para mostrar outras formas de criar laços entre personagens bem diferentes e também porque a confiança nele já tinha sido estabelecida, ao contrário da primeira temporada que ele precisava provar o próprio valor, né? Provar, mostrar para o time que ele era um cara bacana. Mas Ted Lasso, como série, tá? Ela é uma série sobre ter uma grande família, uma grande rede de apoio, digamos assim. O time não é só lá no campo. O que o Ted fez foi trazer a noção de time para fora do campo, para além do futebol. E a gente teve 2 episódios que mostraram muito bem isso, do funeral do pai da Rebecca e do Natal, certo? Foram 2 episódios feitos para isso. O Ted chega atrasado no funeral, mas quando ele chega e a Rebecca tá fazendo aquele discurso dela e ela começa a cantar, sabe? É ele quem puxa o coro e todos os demais começam a cantar também, mostrando o quê? Justamente essa união de todos, uma rede de apoio fora do campo de futebol. E o episódio do Natal mostra justamente também a união de todos, como se fosse uma família enorme, já que a maior parte está longe das próprias famílias e coisa e tal. E é por essa noção de apoio e de conexão aqui que a gente está falando, que a gente teve uma construção de um novo vilão, o Nathan. Apesar do que ele falou pro Ted lá no fim, aquele discursinho dele, eu não acho que o Nathan entenda a noção de time, de família, de igualdade. Ele quer holofote, é o tipo de gente que aguentou humilhação a vida inteira por muito tempo e ao invés de tentar mudar essa dinâmica, ele quer humilhar de volta. Que é o que ele faz, inclusive, com aquele assistente, com o cara que pegou o lugar dele na assistente. Ele foi sendo construído como alguém que tá dentro, mas ele não quer estar fora, ele quer estar no topo de tudo. E é complicado, porque o Ted pode até receber os louros, mas ele também recebe os golpes. E eu acho que pôr o Nathan como treinador daquele time, do ex da Rebecca, vai ser extremamente interessante, porque ele vai receber os louros, sim, mas ele vai receber os golpes também. E foi bacana, né? Deixaram o Nathan, inclusive, até com o terninho preto lá no final, mostrando visualmente essa mudança dele como se fosse um vilão. Eu tô pondo fé na terceira temporada, eu tô pondo fé. A gente vai ter mais de um embate da Rebecca com o ex, do Ted com o Nathan, mais ou menos, né? Eu acho que na próxima temporada a gente vai ter o desenvolvimento do jogador chamado James, sabe? Aquele que fala que vem na telha, ele nem presta atenção no que ele tá falando. E também do capitão do time. Eu espero que deem mais atenção pro Danny também, que foi e não foi essa temporada. Começo e fim de temporada, inclusive, a gente teve um paralelo com ele cobrando o pênalti. No começo ele acaba matando o doguinho sem querer, e no fim tem um novo doguinho e o Danny consegue fazer o gol. Foi emocionante. E assim, eu fiquei tenso nessa hora, apesar de que eu achei que fiquei mais tenso com os jogos de futebol da primeira temporada. Esse não, pareceu meio artificial. A real é que a série sabe ainda muito bem conectar humor, leveza, otimismo, do Ted, o otimismo é do Ted, com os momentos mais pesados, mais emocionantes e ainda causa aquele bem-estar geral. Eu acho que essa temporada, ela envolveu mais a gente, do tipo assim, de querer saber o que vai acontecer com o personagem no próximo episódio, sabe? O que vai acontecer com tal acontecimento, eu me senti mais preso. E a direção da série é um brilho à parte. Eles investem bastante em uma direção menos feijão com arroz, e é bem bacana ver esse cuidado, essas experimentações deles. Bom, mas era isso, pessoal. Fala comigo no Ascendance, me conta nos comentários o que você achou dessa temporada. Ela finalizou hoje, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Aproveite, se inscreve no canal, ativa o sininho também. Deixa aquele likezão no vídeo que me ajuda demais e eu espero te ver nos próximos e tchau, tchau!